Fala galera, e aí, salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao UX Shuru. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que faz o profissional que trabalha com a experiência do usuário. Então, se você já viu os vídeos anteriores do canal, tá se interessando pela área, quer se especializar e não sabe por onde começar, esse vídeo foi feito para você. Então, se tá chegando de paraquedas, considere se inscrever, se curtiu o vídeo, deixa o likezão e vamos nessa! Vamos ao que interessa. O que faz um UX designer? O UX vem do inglês User Experience. A gente já falou com mais detalhes sobre o que é o UX design em um outro vídeo. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, faz uma pausa, toca no cardzão que está ali em cima, clica lá e eu vou explicar para você direitinho o que é UX Design para você não se perder. Mas em resumo, o UX Designer vai buscar sempre desenvolver e executar ações para proporcionar melhores experiências para os usuários. É um trabalho que foca no usuário como o centro da solução que a gente está desenvolvendo, do produto que a gente está criando, enfim. Ele vai focar nesse processo de otimização da experiência que o usuário vai ter dentro de uma plataforma, na utilização de um produto, de um serviço, ou até mesmo no relacionamento que esse usuário vai ter com a empresa em questão. E para que isso possa acontecer de maneira assertiva, o profissional de UX precisa estudar as tendências do mercado, a forma como a empresa está inserida nesse mercado, o que os usuários dessa empresa desejam, quais as dores que esses usuários têm, e a partir disso aí é que o profissional vai obtendo feedbacks através dessas pesquisas, desses estudos, para buscar melhorar a experiência do usuário com esse produto ou serviço, seja ele online ou não. Essas ações que serão realizadas pelo profissional de UX, quando implementadas, podem facilitar várias coisas distintas. Desde a navegação mais fluida em um site, você conseguir realizar tarefas que você quer em uma plataforma utilizando menos cliques, com caminhos mais curtos, a forma como o seu atendimento online vai funcionar, a central de ajuda com o cliente, enfim, as possibilidades são infinitas. A gente pode melhorar todas as experiências e interações e os clientes e usuários vão ter com a nossa plataforma, com o nosso site, com a nossa ferramenta, com o nosso produto. Acho que ficou claro até aí, mas se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários aí embaixo. E a gente tenta responder assim que possível. Agora que a gente já tem uma ideia básica do que o profissional de UX Design faz, a gente vai falar sobre alguns benefícios que são trazidos pela aplicação do UX Design a uma empresa, a uma organização. Dentre esses benefícios, a gente vai ter uma melhoria contínua na experiência do usuário com os nossos produtos e serviços, porque sempre que a gente vai tendo novos feedbacks, a gente vai conseguindo implementar novas melhorias e aí esse processo vai estar sempre em constante evolução. A gente tem um aumento significativo do lucro quando a gente elimina gastos com coisas que são desnecessárias. Às vezes a gente fazia floreios demais para realizar algumas ações que, quando a gente vai olhar com olhos de UX, vamos dizer assim, a gente vê que aquilo ali não era necessário. Talvez fosse um recurso que estava sendo desperdiçado com uma coisa que não havia necessidade de ser feita. Coisas que talvez nem agregassem valor ao produto final que é entregue para o usuário. A gente vai ter aumento na qualidade e satisfação dos clientes, o que vai gerar fidelização dos mesmos. A gente vai ter o fortalecimento da marca por meio da indicação de usuários satisfeitos. E uma grande prova disso aí, uma coisa que a gente consegue visualizar em nosso país, é que o Nubank fez isso muito bem. Ele aplicou muito bem o UX, porque os usuários satisfeitos com o banco digital acabaram convidando os amigos, os familiares e trouxeram eles para esse mundo, mesmo sem ganhar nada em troca, justamente pela satisfação que foi tão grande que eles se sentiam compelidos a convidar essas pessoas para também participar daquilo e utilizar aquele produto que eles achavam muito bom. A gente tem também a questão da padronização de processos com excelência, não só em coisas que a gente faz para o usuário, mas para os processos internos da empresa também. O UX ele vai mudar a forma como as coisas funcionam, ele vai fazer com que as coisas funcionem de maneira mais efetiva e mais agradável. A lista de benefícios trazidos pelo UX Design é imensa, mas a gente pode entender, só por esses pequenos detalhes que a gente já viu, a diferença que isso pode fazer para uma organização. Mas como anda a busca no mercado de trabalho por UX Designers? Como é que está o mercado para quem está querendo trabalhar com UX? Cada vez mais as empresas estão se destacando por atender bem e por agradar os seus clientes. E isso faz total diferença quando você vai indicar ou não um produto ou serviço para alguém que você conhece. A sua experiência ruim vai impactar na utilização e na experiência que outros usuários podem nem chegar a ter. Porque analise bem, quando você tem uma experiência ruim com um produto, com um serviço, enfim, e você vê alguém que você gosta, alguém próximo a você, indo
adquirir esse produto, você vai alertar essa pessoa para não fazer isso. Então a pessoa nem vai chegar a experimentar aquilo ali para tirar as próprias conclusões. As experiências ruins podem impactar muito negativamente os seus possíveis clientes, o seu público-alvo, tá? Então fiquem atentos aí. Então todas as empresas que estão focando em buscar profissionais de UX, elas estão querendo ficar entre os primeiros players do mercado. Os olhos de muitas empresas estão voltados para esse setor, porque eles já perceberam que isso faz diferença. Como o número de profissionais de UX também vem crescendo significativamente nos últimos anos, a tendência que a gente tem é de um crescimento ainda maior. Então, por mais que a gente esteja em um processo de crescimento, de ascensão, a gente sabe que muita gente ainda nem ouviu falar sobre UX. Então, tem aí a possibilidade de crescimento que a gente ainda tem pela frente. Mas vamos lá, vamos para a pergunta de milhões. Como se tornar um UX designer? Se você já se identificou, já está gostando do que você está vendo aqui no canal, de saber como que o UX designer atua, o que ele faz, então você provavelmente quer saber quais as habilidades você tem que buscar desenvolver para se tornar esse profissional. Então pega papel e caneta aí se quiser, porque agora é hora da dica, viu? Pode se despir dessa ideia de que existe apenas um perfil profissional para ser UX designer. A busca das empresas por esse tipo de profissional, por esses profissionais para preencher essas vagas, geralmente possui perfis muito diversificados. No geral, o UX vai ser um indivíduo portador de muita empatia. Ele pensa no outro, ele consegue se colocar no lugar do usuário, ele consegue entender o que um possível cliente quer, o que ele deseja, o que ele precisa, né? Qual o problema que ele tem para ser solucionado, qual a dor que ele sente. E aí, quando a gente entende essa dor, a gente entende esses problemas que o usuário tem, a gente está disposto a buscar melhores formas para solucionar isso. E por isso que é bom que um profissional de UX design especificamente tenha muito conhecimento sobre temas que envolvem tecnologia, inovação, acessibilidade, e você está sempre ali buscando coisas novas, buscando sempre novas informações para se aprimorar nesse sentido. Habilidades sociais também são muito importantes. Afinal de contas, você percebe que pessoas que estão se destacando na área de UX são pessoas que têm boas habilidades de comunicação e persuasão. Afinal de contas, existe muito diálogo entre várias partes, e você está sempre ali pelo meio, falando com o usuário, falando com a equipe, falando com os desenvolvedores, falando com o cara que está fazendo o design de interface. Então, nesse contexto atual que a gente vive, tudo que você puder agregar para a área de UX é válido, em termos de conhecimentos e de áreas diversas, para que você tenha um maior entendimento daquilo que você está fazendo, tá? Afinal de contas, a gente vive em um cenário muito competitivo, então a gente precisa ter um foco maior no usuário. Com o uso de tanta tecnologia, de tanta coisa relacionada com dispositivos eletrônicos, enfim, isso tudo está muito presente em nosso cotidiano. E a gente facilitar e aprimorar a experiência que as pessoas vão ter em seu dia a dia com tudo isso, vai fazer a diferença. Nesse ponto do vídeo, você pode estar se perguntando por que em alguns momentos eu falei sobre clientes e por que em outros momentos eu falei sobre usuário. O negócio é que a gente pode pensar na experiência do usuário e a gente pode pensar na experiência do cliente. Pode parecer que a gente está falando de pessoas distintas, mas na verdade o conceito se aplica a uma pessoa só, que é o nosso usuário, que é o nosso cliente, que é a pessoa que faz parte do público-alvo do nosso produto. Mas como é que a gente consegue diferenciar o cliente do usuário? Qual é a situação que faz com que a gente tenha clareza de quem é quem? Bom, se você pensou que a diferença entre cliente e usuário se dá no momento de uma compra, você está certo. A pessoa que visita o site, a pessoa que acessa apenas o aplicativo, a plataforma, ela é considerada como sendo um usuário. A partir do momento que o usuário está na sua plataforma, você tem a oportunidade de realizar uma conversão, de realizar uma venda. E aí ele passa a ser seu cliente depois que ele faz a primeira compra na sua empresa, né? Dentro do seu app, na sua plataforma. Então agora você já sabe como diferenciar o cliente do usuário. Beleza, Churu, mas e aí? Quais são as carreiras disponíveis dentro desse universo UX? O que a gente pode fazer para trabalhar na área? Hoje, o campo de UX está em estado de maturação. A gente está tendo uma ramificação cada vez maior das funções e especializações relacionadas ao mundo da experiência do usuário. Então, se você está de olho no mercado de trabalho, se você tem interesse em seguir por esse caminho, existe uma infinidade de cargos diferentes disponíveis. Dentre os cargos popularmente conhecidos no campo de UX, a
gente tem o pesquisador UX, o escritor UX, o arquiteto da informação, o UX designer, o User Interface Designer. Então a gente tem diversas possibilidades de carreira dentro do universo UX, mas tenham em mente que independente da área que vocês escolherem, vocês vão estar sempre lidando com o pessoal que faz a interface do usuário, é o pessoal que trabalha com design de interface, é o pessoal que vai estar dedicado ali na parte que é vista e utilizada pelo usuário. E aí quando a gente fala em interface, a gente fala de tudo aquilo que faz a interação entre o usuário e o produto. Mas e aí? Tá interessado na carreira de UX? Conta pra gente nos comentários e aproveita pra me dizer o que você acha dessa área que tá revolucionando a forma como a gente experimenta os produtos e os serviços, beleza? A gente se vê em breve. Tamo junto!